Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Mais uma oportunidade, né, que nós temos de estar junto. Espero que vocês estejam todos em bem, se Deus quiser, de encontrar vocês aí em boas condições, que vocês estejam bem realmente, que a vidinha de cada um esteja correndo tudo bem. Olha, mas se não tiver, que Jesus abençoe e ampara, e que Jesus continue sustentando a cada um com todo amor, com todo carinho, viu? Que Jesus esteja sustentando e que com certeza nossos anjos guardiões possam estar junto de vocês, inspirando, amparando, para vocês enfrentar cada dificuldade, cada problema com todo cuidado, esperança, carinho e fé, que vocês vão conseguir vencer e solucionar cada coisa direitinho, de acordo com aquilo que precisa. Vamos lá? Vamos lá para o nosso estudo de hoje? Então, nós vamos dar continuidade, né? Quem vai estudar com a gente através do Evangelho, né? O Evangelho é o capítulo 6, Cristo Consolador, né? Quem vai estudar, quem vai pegar o Evangelho, né? Já está aí pronto já para a gente estudar. Vocês já deixaram prontinho? Então, tá bom. Nós podemos começar? A gente vai estudar, né, o capítulo, eu não posso falar a página, porque cada livro, cada evangelho, né, tem uma página diferente. Isso significa, vai da página, né, meus irmãos, vai do livro, porque tem uns que tem as letras mais miúdas, outras maiores, então isso aí vai de cada letra, de cada livro, né? E o meu é letra miúda e já é mais antigo, né? Então, sendo mais antigo, autores diferentes, né? A biografia é diferente, de autores diferentes. A minha é... Tudo é Allan Kardec, tá, meus irmãos? Tudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, não muda, não, tá? O Evangelho não muda, muda sim a editora, que eu quero dizer, tá? E no meu caso aqui, como andou chovendo aqui, às vezes eu costumo deixar o Evangelho aberto de uma noite para outra, porque eu gosto de fazer estudo às vezes de manhã, ou então eu costumo estudar. Então, às vezes me dá muito sono, eu acabo deixando aberto aqui, parece que deu uma molhadinha no livro, e molhou bem a ponta aqui. E me parece que eu perdi a pontinha aqui, mas não vai atrapalhar em nada não, vai dar tudo certo. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos começar? Então, vamos ler e vamos estar estudando juntos, né? Porque nós não vamos mudar nenhuma palavrinha, vai ser exatamente do jeito que tá, porque nós precisamos entender as palavras de Jesus do jeito que está, né? Eu preciso entender e vocês também, para que a gente entenda o que Jesus quer com cada um de nós, para a gente poder colocar, né? Como nós já falamos, nós estamos estudando, né? Nós não sabemos nada e não queremos passar nada de diferente e nem melhor do que não somos nada nesse mundo, né? Nem somos melhores do que ninguém, nós estamos apenas estudando, né? E queremos a companhia de vocês para estudar juntos, né? Se vocês estiverem gostando, deixem um like para que a gente possa continuar estudando juntos, né? E eu agradeço a companhia de vocês. E se vocês quiserem continuar também deixando aí deixa o nome de vocês para quando eu estiver fazendo prece, né? Eu poder fazer a prece aqui também em direção a cada um individualmente ao nome que está aí
direcionando assim diretamente, porque eu faço a prece para todos nós, né, coletivamente, né? Então, e aí no caso, né, quando a pessoa deixa o nome, a gente direciona assim ao nome da pessoa. Mas isso, meus irmãos, não é, né, não é que você tem que deixar, não, tá? É caso você queira deixar o seu nome. Eu agradeço se você quiser deixar, confiar e quiser pedir também oração, para que eu possa estar também pedindo, né? Para mim, para você diretamente. E fazer algum comentário e quiser que a gente procure alguma maneira de entender melhor alguma coisa, a gente vai buscar junto entender o que você precisar entender. Então, vamos lá, gente, ó. Obreiros. Não, desculpa, já comecei embaixo, perdão. Parágrafo 6º. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Por exemplo, vamos entender isso. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Quer dizer, se Jesus vem instruir, então Jesus vem nos ensinar. Então, o que Jesus vem nos ensinar? Jesus vem ensinar alguma coisa para nós. Então, significa que Jesus vem ensinar alguma coisa que nós, aqui na Terra, não sabíamos. Né? Então, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio ensinar alguma coisa que a humanidade não sabia. Né? Então, o que ele veio ensinar? O que ele veio mostrar para nós? Então, se ele veio mostrar alguma coisa e consolar a gente, porque o mundo estava, as pessoas estavam sofrendo e não sabia por que do sofrimento, né? Então, olha só, ele falou que veio instruir e veio consolar. E veio consolar quem? Ele falou os pobres deserdados. Quem são esses pobres que estavam deserdados? Quem são esses pobres deserdados? Esses pobres deserdados, meus irmãos, são todos nós que estamos aqui na Terra. Todos, sem exceção. Todos que estávamos perdidos sem um caminho. Sem nenhum entendimento. Então, nós estávamos nos debatendo sem nenhum, assim, uma fé que nos orientasse, nos mostrasse um caminho para onde ir, para ter um lugar exatamente o que fazer, né? Então, estávamos perdidos, né? Então, Jesus veio nos ensinar um caminho. Certo? Então, ó, aí dá para entender. Então, Jesus vem mostrar para nós um caminho, porque nós estávamos perdidos. E como se nós estávamos perdidos, nós estávamos deserdados. Não tínhamos herança alguma, né? Estávamos perdidos sem nenhuma herança. Não esperávamos nada. Estávamos perdidos realmente. Se estávamos perdidos, o que esperar? O que esperar, meus irmãos? Não podíamos esperar nada. Então, só desespero, só sofrimento, né? Então, o que a gente podia fazer? Era chorar, era desespero, né? Muitas pessoas, assim, às vezes enlouquecia de dor, né? Então, era tanto choro, tanto tudo, né? Porque olha um mundo de lágrimas, o que fazer com tanto sofrimento, né? No nosso dia a dia, né? Olha, quanta pobreza, quantas dificuldades,
quanta fome. E isso acontece ainda, meus irmãos, por quê? Porque muitos de nós estamos nessas condições, porque estamos por aí perdidos, sem nenhum tipo de fé, nem nenhum tipo de caminho para a gente seguir, porque a gente vê falar em Jesus, vê falar num caminho, mas não tomamos nenhuma atitude para procurar esse caminho, né? Às vezes a gente vê as pessoas falar, né? Aí a gente vê falar num crente, mas crente em quê? Nós vemos falar na Igreja Católica, nós vemos falar nos evangélicos, nós vemos falar no espírita, mas eu não quero saber, eu não tomo atitude de nada. O que fazer? Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar sentada esperando, porque trabalhar, meus irmãos, todo mundo tem que trabalhar. Isso faz parte de todos nós. A sobrevivência, nós precisamos fazer isso. Mas trabalhar só isso que nos resta a vida inteira? Só trabalhar, só cuidar do corpo e a nossa alma e o nosso espírito vai continuar perdido nesse sofrimento, nessa, nessa falta de caminho, nessa falta nesse desespero. É desespero. Saber que vão ficar assim a vida inteira só trabalhando, sem nenhuma preocupação, sem nenhum assim, retorno. É retorno a palavra certa. Que esperar disso tudo, né? Olha, é meu filho que não me dá sossego, é minha filha que não me dá sossego, é meu esposo que é complicado, mas é o contrário também, viu, meus irmãos? É a esposa que não dá certo, né? É o contrário também, porque às vezes a gente fala só do esposo, mas a esposa também é complicada. Não dá trabalho também. É vice-versa. Somos seres humanos que somos complicados. Hein? Entendeu? Não estamos falando assim só exatamente. Nós não estamos falando assim, colocando rótulo em nada, não. Pelo contrário, nós estamos falando das dificuldades humanas, né? Nós estamos falando de nós, dos defeitos humanos que nós precisamos corrigir em nós. Olha, e longe de mim, meus irmãos, eu tenho muitos e preciso corrigir muitos. E não sou essa pessoa autoritária que vocês estão pensando aí, não, tá? Às vezes a gente conversa, fala, né? E dá uma impressão que eu sou uma ditadora, uma coisa esquisita, mas não sou, não, tá? Desligando aqui, eu ponho uma musiquinha e saio dançando aqui, igual uma maluquinha, tá? Não fica pensando aí que eu sou uma pessoa que não sou, não. Diferente do que pode parecer, não sou isso, não. Tá? Sou um ser humano normal, comum, igual todo mundo, tá? Eu só sou preocupada comigo mesmo, com meus defeitos, viu? Por isso que eu estou estudando. E eu acho normal que nós temos que preocupar da nossa alma, né? Nós não podemos preocupar só com ganhar a nossa sobrevivência, não. Nós temos que preocupar com o espírito, né? Com o que fazer com ele. E se nós morrermos de repente, o que vai acontecer? É isso que a minha preocupação é essa. Se Deus falar assim para mim hoje ainda, Marina, venha, vamos embora. Só que chegar lá no plano espiritual, quando eles for ler minha ficha e vai falar assim, nossa, Jesus, Marina, o que você fez da sua vida até agora? Você está com 57 anos. O que você fez da sua vida até hoje? Você não aprendeu nada. Aí eu vou aqui fazendo minha... Para vocês verem como é que vai ser as coisas. Não vai ser fácil para mim, não. E outra coisa, meus irmãos, o tempo está, passando rápido.
e, e os ventos estão mudando muitas direções. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo que os fins dos tempos estão acontecendo. Isso significa que o que Jesus está ensinando para a gente, o que ele está funilando, ele quer que nós aprendamos rápido. Gente, já tem mais de 2000 anos que ele veio. Ele vai querer que a gente responda mais rápido isso aí, esses ensinamentos. Ele quer que a gente responda a isso, né? Então, dentro de nós está gritando. Vamos, gente. Não, ele não quer que a gente vira crente, não é isso não. Oi, ei, não é isso não. Que crente que eu quero dizer é assim, fica assim esnobando, fica assim, se achando, não é isso não. Sem falar mal de ninguém não, de religião nenhuma não. Ou vamos se preocupar consigo mesmo, deixa os outros, vamos preocupar conosco. Tá, é isso. É a mudança dentro de nós, é a transformação dentro de nós. Né? Olha, ele fala, então se ele está chamando todo mundo, né? É todos os deserdados. Por que deserdados? Porque nós ficamos aqui, ó, como se diz, ao destará, sem caminho. Então ele vem ensinar para nós um caminho, dar para nós uma direção, mostrar para nós um caminho e ensinar para nós que esse caminho é o caminho de Deus. É um caminho para chegar até o Pai dele. E mostrou para nós que nós somos seus irmãos. E mostrou para nós que a mãe dele, a Maria, ia ficar por aqui um tempo, que era aquela época que ela estava aqui, e que ela ia ser a nossa mãe naquela época por um tempo. Ela ficou lá na Casa do Caminho naquela época e ficou tomando conta até ela desencarnar, até ela morrer, como se diz, né? Então ela ficou ali um tempo. Então ele falou para nós assim, ó, pode confiar nela. Quer dizer, se a gente fazer prece pela nossa mãe Maria, a gente pode também confiar naquele coração bondoso, amoroso, que é a nossa mãe. Ajudar na bondade daquele coração. Mas a gente não precisa pensar que ela vai absorver nossos pecados, tirar eles de nós, não, ou redimir nossas culpas, não. Não é nada disso, não, viu, meus irmãos? Nós é que não vamos penar aqui para ver isso, não, para nós ver, tá? Maria apenas vem cá e põe a mão para nos ajudar a passar, a vencer. Igual a mãe dolorosa, tadinha, que sofreu com seu filho lá morto, com as dificuldades do seu filho. É isso, ela vem e põe a mão, tá? Se você tá sofrendo, chama por ela, viu? Ela vem, te ajuda, te ampara. É nesse sentido, tá? Ela vem, te abraça com seu manto de luz, de amor, viu? Te dá força. Então Jesus falou isso, ela é mãe, tá? E uma mãe amorosa. Então ele deixou ela assim para nós como uma herança, para que a gente possa pensar nela como luz. Então, meus irmãos, mas tirou disso, Jesus mostrou um caminho, o caminho até Deus. O que é, meus irmãos? O caminho do perdão, do amor. O caminho do perdão é perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, indefinidamente, porque a gente não vai contar esse perdão. E esse perdão é um ano todo? É um todo dia? Não, meus irmãos, é a vida toda, internamente, indefinidamente. É tudo que as pessoas fizerem contra nós o tempo todo.
né? Lembra da dente por dente, olho por olho? Não existe mais isso. Jesus veio e mudou isso. Ele falou: é melhor perdoar. Por quê? Porque é melhor para nós a gente não guardar rancor, porque rancor faz mal pro coração. A gente faz o coração crescer, inchar, a gente fica doente. Então não é melhor largar para lá. É melhor a gente sentir. Ó, respirar fundo, entregar para Deus, que Deus sabe o que faz com cada um. Cada um já faz a dor, o sofrimento que tem que enfrentar sozinho. Porque o remorso já é grande demais, já pesa muito. A cruz já é muito pesada para cada um. Nós já está no mundo de provas e expiação. Não vamos pôr mais peso na cruz de cada um, não. Vamos deixar que cada um sofra a sua própria cruz, meus irmãos. Entrega para Deus. É isso que Jesus está ensinando para nós. Sofrer, chorar, sofrer, é chorar com resignação. Resignação é aceitar a sua própria dor e entregar para Deus. É isso. Chamar a Maria. Maria, me ajuda em nome de Jesus. Maria, nossa mãe, por favor, dê-me força para que eu possa seguir o meu caminho sem prejudicar ninguém, sem me prejudicar mais do que eu já estou prejudicado. Me dá força para seguir, porque eu preciso cuidar da minha alma também. E a fé é isso, meus irmãos. A fé faz com que nós iluminemos o nosso caminho. E estudar o Evangelho, estudar, entender melhor a doutrina, por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Estudar que ele falou, instruir-vos, né? Instruir-vos é melhor para você. A Bíblia, quem dá conta de estudar a Bíblia, me conta. Quem consegue estudar a Bíblia? Não dá. A Bíblia, ela é assim, muito assim, ela não tem detalhes, não dá para estudar ela. Você pode lê-la, mas é muito truncadinha. E o Evangelho veio para nos ensinar. Então a doutrina veio trocando em miúdos, a doutrina espírita veio trocando em miúdos. O Jesus fala que envia para nós o Espírito da Verdade. E através da doutrina espírita nós temos a explicação da reencarnação. Para quem não sabe, a reencarnação, meus irmãos, esteve e está num certo parágrafo de Elias dentro da Bíblia Sagrada. Quem quiser ir lá olhar, está lá. Eu não preciso assim procurar para você estar lá. Mas já esteve também nas páginas que foi tirada por uma rainha, né, que não queria que estivesse lá, mandou tirar. Então, mas ainda existe um parágrafo que está lá na Bíblia que fala da reencarnação. Então, a doutrina espírita vem explicar para nós o que é a reencarnação, o que significa. Então, ela está no livro dos Espíritos. E a reencarnação para nós é a oportunidade de nos redimir perante Deus, perante o nosso Pai espiritual, nosso Pai Criador, que nos criou, nos mostrando que a melhor maneira que nós temos de nos modificar é reencarnando através do reencarne. O reencarne para nós significa filtrar a nossa alma. Quem conhece aqueles filtros? Os da agora não conhecem. Mas quem tem a minha idade mais ou menos conheceu. Eu tenho 57 anos. Então, quando eu era criança, tinha até uns potes, né? Quando eu era menina, criancinha, assim, de uns 5, 6 anos, existiam uns potes. Mas dali para frente, quando eu tinha uns 6, 7, 8, 9 anos, até uns meus 15 anos, tinha filtro, talha de pôr água, que tinha umas velas por dentro, até tirava essas velas, lavava as velas. Tinha gente que punha açúcar e esfregava na vela para limpar, porque acho que
de 8 em 8 dias, tinha que pôr açúcar para limpar as velas, porque ao pôr água no filtro, né, a vela ficava amarelada, porque ela filtrava a água embaixo, de gota a gota, então aquele filtro ficava amarelado, né, o filtro era espécie assim, ficava por baixo da talha, né? Era dois filtros, eram dois potes, um debaixo do outro. Um filtrava, um punha água. Esses filtros era com dois copos assim pregados, né? Parafusado assim, mas parafusado com um parafuso meio de plástico, mais ou menos. Então, esses filtros filtrava a água que nós íamos beber, né? Era parafusado na parte de cima. Então, filtrava, era às vezes de dois ou um só. Eram as velas de barro, também feita de barro, parecia um copo. Então, era parafusado e através dele vinha a água, né? Que vinha e filtrava ali, gota a gota. Então, ali era filtrada aquela água e a gente caía no pote de baixo e a gente tinha uma torneira e a gente bebia água. Então, aquela água era filtrada, demorava até 24 horas para encher o pote, né? O pote de baixo. Então, a gente bebia aquela água. Então, de 8 em 8 dias, meus irmãos, a gente lavava aqueles filtros, né? Então, a nossa mãe, os nossos avós, eles lavavam aquilo com açúcar, porque era a única maneira de lavar aquela vela. Eles passavam açúcar, né, naquilo para poder limpar, tirar aquela terra que parecia uma barro. O barro, a sujeira, as impurezas ficavam ali naquela vela. A sujeira da água, as impurezas, ficavam tudo ali. E a água ficava filtrada, ficava limpinha, né, para a gente poder beber. Então, a gente bebia água filtrada ou fervida e ficava saudável para a gente poder beber. Então, era assim que funcionava. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso, me perdoe se eu demorei falando para explicar, mas eu sou meio estabanada mesmo. Mas é isso que eu queria explicar. Então, a reencarnação significa isso. Ela vem filtrar as impurezas de nossa alma. Por quê? Porque desde que nós fomos criados lá do início, quando Deus criou todos nós passamos por tantas impurezas, né? E nós sujamos esse espírito, e esses espíritos ficaram impuros, né? Então, se nós fôssemos hoje morar no plano espiritual lá com Deus, não dava, porque Deus é puro, Deus é luz, é amor, né? E hoje nós não somos isso. Somos. Como nas outras aulas, né? Quem vê, a gente falou de amor, de pureza. Será que dá pra gente ir hoje, a gente desencarnar hoje? Será que nós vamos pro céu? Não vamos, meus caros irmãos, exatamente por isso, por causa dessas impurezas. Então, essas impurezas não vai deixar com que a gente encontre Deus hoje. Não dá. Nós não vamos pro céu. Então, é por isso. Então, essas imperfeições nos prejudicam muito. Então, essas imperfeições nos machucam a alma, nos faz sofrer. E às vezes a gente pensa que está sofrendo porque o marido, a mãe, os irmãos, o patrão nos faz triste. Não, às vezes as próprias imperfeições do passado nos faz sofrer, porque a gente queria estar num lugar melhor hoje, numa posição melhor, e hoje em dia nós não estamos, nós estamos aqui, nesse exato momento, sofrendo essas dificuldades que estamos sofrendo hoje, e nós não gostaríamos de estar passando por isso, nós gostaríamos de estar passando por uma outra coisa melhor, nosso espírito aspira coisa melhor e nós não estamos nessas condições de estar, porque nós estamos numa posição que não podemos sair preso no corpo físico. Aí, muitos de nós acabamos fazendo o quê?
acaba forçando uma saída desse corpo físico na marra e se torna um suicida, aonde nós falamos que acaba tirando a própria vida, se tornando um suicida. Ou seja, um erro fatal, né? Uma oportunidade que é jogada fora, porque um suicida não vai também entrar nos céus. Porque ele vai voltar para a fila novamente. Vai ser o último da fila de novo. Ele vai voltar lá para o plano espiritual, pode cair numa zona desconfortável, ainda pior do que aquela que ele estava, porque aquela zona de desconforto dele vai voltar ainda pior ainda, porque ele se, infelizmente, errou mais uma vez a oportunidade que ele tinha, caiu, né? Ele caiu de novo. É complicado, né? E a gente até entristece de pensar numa coisa dessa, porque não é normal não, tá, meus irmãos? É pior. Então, nós acabamos entrando ainda numa situação, num desvio, né? Que não precisava cair, né? Porque é o estudo para outra hora, né? Mas nós vamos voltar para o nosso estudo de novo. Outra hora a gente fala sobre o suicida, não é para hoje, né? E espero que os nossos irmãos não cometam esse tipo de erro, porque é um erro muito grande, não vai mudar a sua vida, não vai mudar o que ele é, vai ficar pior, ele não vai morrer, porque o suicida não morre, né? Ele tira apenas a oportunidade do corpo físico, porque a vida espiritual continua a mesma, não vai modificar, né? Ele vai se tornar um suicida, vai continuar vivendo aquela hora fatal por muito tempo, né? Infelizmente é uma situação muito grave, infeliz. Então, a espiritualidade, quem estiver pensando fazer isso, que a espiritualidade pode socorrer nesse momento, em nome de Jesus, e não deixe que faça, né? Se Deus quiser. E nós vamos continuar aqui, né? Então, olha, o trabalho das vossas mãos vos fornece o corpo e o pão terrestre, mas as vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, o jardineiro divino, vai povoar a hora do repouso e a trama da vida vos escapar nas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz e sentireis surgir em vós e germinar minha preciosa semente. Nada, meus irmãos, fica perdido no reino do nosso Pai, e vossos suores e vossas misérias e vossos tesouros que vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz vai substituir as trevas, onde os mais denudos entre vós serão talvez os mais resplandecentes. Olha só que lindo, Senhor, as palavras de Jesus. Pois é, meus irmãos. Então ele fala para nós, o jardineiro divino vai fazer sua hora do repouso e vai fazer a trama da vida soar nas mãos aos nossos olhos. E vai fazer sentir, surgir em nós e vai fazer germinar em nós vai germinar em nós a preciosa semente. Nada fica no reino de nosso Pai, e os nossos suores e misérias
forma um tesouro que vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde os desnudos, onde a luz substituirá as trevas e onde... Ai, meus irmãos, é tão linda essa parte. É tão linda, né? Nada ficará perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde os mais desnudos dentre vós será talvez os mais resplandecentes. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Bom, meus irmãos, é lindo, né? As palavras de Jesus é muito linda, conforta, ampara, sustenta. Nossa, é tão lindo. A gente precisa, a gente se sente confortado. Imagina, né, meus irmãos, a bondade que é Jesus. Imagina Jesus com a gente. Imagina nós ali junto com Jesus naquela época, né? Se a gente hoje, só de estar lendo, estudando aqui, a gente já se sente confortado com ele, assim, confortável com as suas palavras. Sente ele junto das tarefas quando a gente vai num hospital, quando a gente está dentro de uma tarefa, que a gente vai num hospital levar assim um conforto para um doente, quando a gente vai num asilo visitar um velhinho, uma velhinha, quando a gente, assim, de alguma forma é útil a alguém que precisa, né? A gente sente o nosso coração transbordar. Então, a gente tem que ser assim, útil de alguma forma, meus irmãos, e não precisa da gente forçar. Não, é só a gente ser melhor uns pelos outros, ajudar um companheiro de trabalho, ser útil de alguma forma, visitar um doente na casa de alguém, sei lá, ser mais amável, até dentro do nosso próprio lar mesmo, uns com os outros, né? Procurar, assim, ser amável mesmo, educados uns com os outros. Isso é muito importante, entendeu? Não é, a gente às vezes é tão grosso, tão sem educação. Às vezes eu fico imaginando assim, por nós mesmos. Quantas vezes a gente, assim, às vezes pede alguém um copo de água, ou alguém nos pede um copo de água, muitas vezes a gente vai pegar esse copo de água com uma má vontade, né? Isso é só um exemplo, tá, meus irmãos? Assim, não é que eu tô querendo filosofar, não. É para a gente ver a importância que tem a convivência da gente uns com os outros. Deus está dentro do nosso lar, Jesus está dentro do nosso lar, entendeu? Então é preciso que a gente modifique a nossa maneira de ser. É aí que Deus quer esperar de nós alguma coisa. É o que sai de dentro de nós, dentro de casa, para fora, que vai modificar o nosso ser. Se você está nervoso dentro de casa, como que você é lá de fora? Né? Se você sai com raiva, com ódio de dentro de casa, você não vai sair bem para fora, entendeu? Então, e se você tá com raiva, com ódio dentro de lá de fora, você vai chegar nervoso dentro de casa e vai descontar tudo dentro da sua família. Então, é você que tem que modificar alguma coisa. É você que precisa se modificar. Ou, então eu preciso fazer alguma coisa. Pare. Para. É você que tem que dar um basta, né? É eu. Eu que sou ali, tô ali, eu que tenho que parar tudo.
É eu que sou como vamos dizer, o condutor que vai parar tudo. Bateu em mim, não é eu que vou levar isso para frente. Eu que tenho que modificar. É Deus que espera que de mim que eu modifique alguma coisa. Não é que eu não deixe aquilo modificar, que eu não deixe aquilo passar de mim. Né? Não, ele não. Olha, meus irmãos, ó, eu vou tomar um pouquinho de água. Me perdoe se eu tô querendo ser injusta com você. Não é isso, não. Nós estamos estudando, tá? Oi, meus irmãozinhos, me perdoe, que eu acho que eu disparo. Me desculpa, não é assim, não. Eu tô mostrando para vocês o que Jesus espera que a gente modifique. E isso tem que ser aos poucos, gradualmente, mas a gente tem que fazer, entendeu? Nós temos que modificar. Já está passando da hora de a gente fazer isso, entendeu? Então, nós temos que repensar. Quando você estiver aí na sua casa, de noite, na sua cama, deitadinho, pare e pense, tá? Você presta atenção, se você é doméstica, para e pensa lá na sua casa, lá, como que é no seu serviço, lá na sua patroa, com a família dela, com seu patrão, com a família dele. Espera e pensa, olha como é que é. Que é que. Se você reparar para você ver, você tá de fora, você vai entender. Se você não é doméstica, se você trabalha numa fábrica, você tá do lado de fora e alguém tá te contando um assunto. Você é capaz de perceber na pessoa o sofrimento dela. Eu tô falando assim em geral, tá, minhas irmãs? Tanto um amigo ou uma amiga. Quando tá te contando como que é dentro da casa dele ou dela. O que ele tá te passando. Porque quando uma pessoa te confia um assunto, ele te conta a situação. Ele está desabafando a sua casa, a barreira. Ele está te contando. Então você vai assimilar ali. Então é isso que eu quero que você entenda. O que está se passando ali? O que você tirou de proveito para você ali de ensinamento? E também o conselho que você daria para uma pessoa ali para ajudar. Qual o conselho que você daria a ele para ajudar ele naquela situação? Isso tudo ajuda a gente, meus irmãos, a ser melhor. É uma caridade também. Qual o conselho que você daria de melhor para aquele irmão? Quando ele está te contando uma certa situação que ele está vivendo na casa dele ou dela. Entendeu? Então, tudo isso é um teste, é uma prova. Tudo isso, meus irmãos, faz parte de uma convivência lá de fora, para nós, tanto para crescimento, para uma evolução, sim. Então, são testes, são passagens. Então, e outra coisa, nós também temos várias situações, várias experiências que faz parte da nossa vida, entendeu? Nossos irmãos, nossas irmãs têm a vida deles e eles também contam para nós e nós estamos de fora para que a gente possa entender, para que a gente possa analisar a situação, como eu viveria, como eu entenderia aquela situação, como que eu faria, como que eu como que eu poderia ajudar, dando um conselho, mas um conselho acertado,
para não prejudicar, e sim para ajudar. Eu poderia dar esse conselho? Ou eu teria que ficar calada? Então, meus irmãos, quando Jesus vem falar para nós dos tesouros que nos espera no céu, ele vem falar para nós daquele que sofre, daquele que chora. Ele vem falar de um obreiro que talvez não existe em nós, por conta que nós não soubemos trabalhar em nós aquilo que ele esperava de nós. Mas que ainda dá tempo de cada um de nós fazermos aquilo que ele espera. Porque ele fala, em verdade vos digo, aos que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Aí ele fala, ó, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo. Não são não raro muitos miseráveis, porque se acham suspeitos as provas mais perigosas do que as vossas. Quer dizer, eles têm um medo, né? Eles acham que eles podem perder tudo, é muito perigoso para eles. A prova deles, eles acham que é muito perigoso, porque eles podem perder tudo a qualquer momento. Então, a prova deles são mais perigosa do que a nossa, porque nós não tem nada a perder, entendeu? Nós não, me perdoem, porque eu não posso falar assim, do jeito que eu falei agora não, gente, vocês me perdoem, pelo amor de Deus. Não tive essa intenção, eu errei, me perdoem. É assim, é porque quando a gente fala de uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Eles têm muito dinheiro. Olha só, quem tem muito dinheiro tem muito, então tem muito para perder. E quando nós falamos de uma pessoa que tem menos, o pobre não tem nada. Então ele não tem nada para perder. Então, se ele não tem nada para perder, ele não tem nenhuma, como se diz, ele não tem nenhuma prova, né? Não tem nada a perder na vida. Então, não tem nada de perigo para ele. Agora, se eu tenho muito dinheiro, então eu tenho uma prova. Eu tenho uma prova perigosa nas minhas mãos. Eu tô com uma bola de fogo, né? Se eu perder, ai, meu Deus, uma bola de fogo pode me queimar a qualquer hora. Se eu perder, eu tô perdida, nossa. E, portanto, que se perder, tem muita gente que perde até a vida por conta disso. Que enquanto o pobre, se ele perder, ele não vai continuar mais pobre do que isso. Ele continua firme e forte ali, né? Então, meus irmãos, e na verdade não é isso, não é o dinheiro que conta, né? E nós precisamos entender isso, que muitas vezes o dinheiro não manda na nossa vida. O dinheiro nos auxilia, o dinheiro pode ser, não é um malfeitor, o dinheiro ele é abençoado, porque com o dinheiro a gente faz tanta coisa boa. Sem o dinheiro não tem como a gente fazer as coisas que o mundo tem necessidade, né? Para melhorias, né? Para o progresso, para o crescimento, para a evolução do mundo. Mas a gente precisa pensar nesse sentido e não para a nossa perdição,
para o nosso desespero, para os nossos erros, né? Para que a gente se perca nisso. Não é isso. Se a gente pensar só assim, a gente vai se perder. E não é, a gente tem que pensar só na nossa evolução, no nosso progresso, no nosso crescimento e na nossa evolução. Usar o dinheiro para espalhar o progresso, o crescimento e a evolução, a fim de nos ajudar a melhorar a vida do nosso próximo e não só a nossa, né? Ó, não tem como, né? Modificar a nossa vida só e deixar a vida do próximo esquisita, né? Não tem como. Vamos pensar nisso aí, né, gente? Porque senão, como que faz? A gente melhora a nossa vida e depois chega no plano espiritual, o que você fez com aquela quantidade de tesouros que eu te coloquei nas suas mãos para você ajudar aqueles que precisavam de você, né? Para ajudar o mais fraco, né? Então Deus pergunta, e você vai falar o que você fez, né? Então, o que adianta ter tido a prova da riqueza e você não fez para ajudar ninguém, não fez nada? Então é isso aí. Então é uma prova muito perigosa mesmo, porque eu vou prestar contas, né? Então, o rico vai prestar conta do rico, dinheirinho que tem, enquanto o pobre também vai prestar conta também daquilo que não fez, né? Porque ele também não tem, mas ele também tem que comer, tem que trabalhar a sua evolução em detrimento daquela dificuldade, que ele precisava crescer mesmo tendo aquelas dificuldades, né? Então, é assim. Então, Deus conta com cada um de nós e dá a nossa oportunidade de acordo com aquilo que nós precisamos crescer. A evolução precisa contar a partir daquilo. Então, meus irmãos, ele fala para nós, ó, nós não precisamos ficar com despeito, né, de ninguém. Pelo contrário, que dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raros muitos miseráveis, porque se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, meu apóstolo, vos instruís, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida. Lançai-vos fracos para tornar-se perceptíveis, e quer que modeleis vós mesma a vossa maleável argila, a fim de serdes o artifício de vossa imortalidade, o Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, meus irmãos, se somos ricos ou pobres, não importa, né? O nosso espírito precisa crescer, precisa evoluir, e a prova, nossa, não é a do dinheiro, não importa se somos ricos ou se somos pobres, né? É o nosso espírito que importa, né? E a prova está aí. A nossa fraqueza vai estar aí, a da riqueza ou da pobreza. Nós precisamos trabalhar o espírito que há em nós, tá? Vamos aproveitar a oportunidade, né? Não importa se você tem dinheiro ou não tem, não importa. O importa que Jesus está aí, está mostrando o caminho. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar o coração, vamos perdoar mais, né? Vamos ver dentro de casa se eu estou sendo mais abrir o coração, né? Aprender a compreender mais a minha família, né? Vamos compreender mais as pessoas que trabalham comigo, tentar fazer o melhor para eles, né? Vamos ver, né? Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, a mesma coisa. Vamos trabalhar, gente. Vamos fazer alguma coisa,
né? Vamos trabalhar com aquilo que temos de melhor dentro de nós. Tem gente que tem dinheiro e tem gente que não tem, né? Tem gente que tem condições favoráveis. Vamos usar aquilo que a gente tem de melhor para nos ajudar. E é o que pode fazer para ajudar, né? Tem gente que pode fazer e faz, e tem gente que não pode fazer e quer fazer e faz também, né? Não importa. Quantas pessoas aí. Gente, tem gente que acha que caridade precisa de dinheiro para fazer caridade. Não, a caridade não precisa de dinheiro. Caridade, meus irmãos, vem do coração, tá? É uma coisa que vem do coração, vem do sentimento, vem da vontade, tá? É uma coisa que a gente libera de dentro de nós, viu? É uma coisa boa que parte de dentro de nós, que só o nosso coração pode liberar, né? É uma felicidade que só a nossa alma pode sentir quando sai de dentro de nós esse sentimento tão gostoso, tão feliz, quando a gente faz, quer ajudar o nosso próximo, viu? Só Deus sabe, só Jesus sabe, e esse é o caminho, a nossa vida, é o que Jesus ensina. Então, meus irmãos, nós vamos voltar a fazer, né, a próxima, nossa continuação, né, ainda continua o Espírito da Verdade, né, e a próxima parágrafo, o parágrafo 7º, e nós ainda continuamos, viu, meus irmãos? Não terminou ainda não, tá? Nós só vamos parar por aqui, porque já deu um tempinho, tá? E nós, olha, gente, dê seu like, vamos estudar junto, por favor. Me perdoe se eu tô assim, esquisita, ranzinza, se eu falo demais, viu? Não fique com raiva de mim, não, por favor, tá? Tchau, um beijo pra vocês. Ó, não fique triste, não fica aí sofrendo sozinho, não. Pega o evangelho, faz uma prece, chama Maria, chama Jesus, que ele tá aí, dentro de você. Ele vem te ajudar, tá? Um beijo. Fique com Deus.